Tem uma cena do filme Matrix em que o agente Smith olha pela janela e observa as pessoas que estão passando na calçada e comenta com o Morfeu tinha sido aprisionado. Olha como essas pessoas andam, sempre distraídas. E a pergunta, na verdade, parece que o filme naquele momento ele lança uma quebra de quarta parede e começa a conversar com quem está assistindo, né? E diz, como se perguntasse para você, né? Por que que você também anda tão distraído, né? E vamos pensar um pouco sobre isso, né? Por que nós andamos tão distraídos, né? Por que que parece que estamos sempre dispersos com coisas que não são tão importantes assim, né? Ou talvez até tenha o seu grau de importância, mas a questão não é nem essa. A questão não é que as coisas externas não tenham importância ou não tenham valor, mas é que a gente não sabe direcionar os movimentos da nossa alma. É mais ou menos nesse ponto que eu quero levar a conversa. Porque uma coisa é os eventos vão acontecendo, vamos participando deles e vamos cada vez mais nos integrando ou aprendendo com eles. Mas, claro, a gente sabe a rota que a gente está tomando, né? Como se a gente tivesse um caminho, né? Fôssemos um viajante aí da Idade Média ou fizéssemos uma peregrinação para Santiago e, enfim, parássemos no meio do caminho, aproveitássemos um pouco a paisagem ou parássemos em algum local para poder descansar, tirar uma soneca, conhecer pessoas novas, mas dali para o dia seguinte nós já partimos novamente em viagem porque sabemos onde queremos chegar e se ficarmos ali, se prolongarmos a nossa estadia, não vamos conseguir, né? Então a questão é essa, né? Inclusive a palavra divertir-se, divertir, divertimento, está ligada a divertere, né? Virar-se, virar-se em outra direção, né? Tomar outra direção. Então, verter, né? Ou seja, tornar para um local diferente. Então, essa diversão é sempre uma coisa contrária, né? No sentido original da palavra, né? A, ao sentido que precisamos tomar para nossa alma. Então, o divertimento nesse sentido mais original está sempre relacionado com algo que nos distrai e justamente nos torna ou nos vira para qualquer outro local que não aquele que nós devemos tomar. Mas assim, eu estou falando de busca de sentido, de caminhada, mas eu ainda não disse qual é o caminho que nós deveríamos tomar, né? E isso pode ser um pouco depender bastante, né, de pessoa para pessoa, mas no geral o ser humano tem um sentido ascendente e precisa buscar isso. Quando eu falo um sentido ascendente, é um sentido de que necessita ou precisa para justificar a sua própria existência de uma construção com começo, meio e fim, né? Por isso as narrativas, né, de jornadas do herói ou qualquer coisa do tipo chamem tanta atenção e grudem tanto no imaginário, porque em algum lugar dentro de nós, desse inconsciente, nós esperamos que vá se ter um caminho que redima nossos erros, que consiga sintetizar e justificar todos os percalços que a gente passou. Então, em última instância, a gente sempre busca um caminho para algo melhor, né? Uma direção que seja sempre melhor do que a anterior. Não uma direção, não, uma versão nossa. E por isso também o pessoal lança é, certas palavras, né, certas frases de efeito, né? Do tipo, 1% melhor todo dia, né? Ou seja, melhor que ontem, pior que amanhã, essas coisas todas. Mas por quê? Porque isso cola no nosso inconsciente, né? Nós pegamos isso e nós precisamos de uma certa motivação. No entanto, parece que isso não dura tanto tempo quanto nós gostaríamos, né? Nós não somos capazes de manter esse direcionamento. E justamente é onde entra a necessidade de conhecer a vocação. Ou seja,
Para quem não sabe qual caminho tomar, qualquer caminho serve. E quando eu falo para você que o caminho correto ou melhor vai depender de pessoa para pessoa, eu não ajudo muito, né, com isso. Mas o fato é que cada um vai ter uma vocação muito específica voltada para aquela pessoa. E justamente ao reconhecer, ao abraçar isso, vai ter a capacidade de tomar para si as rédeas e a responsabilidade da sua vida, né? E daí que a distração ela aparece quando essas coisas não estão muito claras. Porque eu lembro, né, quando eu era mais jovem, como quanto eu fiquei aficionado, por exemplo, por desenvolver certas habilidades musicais. E eu tinha uma disciplina assim muito absurda, né? De passar várias e várias horas querendo encontrar os assuntos que eu queria saber, né? Conhecer. Sempre estudava sozinho, né? E, e quando eu era mais jovem, então eu sempre tinha que ter um momento desse, né, de estudo. Eu levava isso de forma muito extrema, né? E quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe que a gente precisa alcançar um equilíbrio na vida e que as coisas precisam ter a sua medida. Mas eu acho que a gente vai perdendo um pouco daquela motivação, daquele fogo que nos impulsiona ante uma atividade difícil. Então, assim, o que deveria acontecer, né, no processo de maturidade? A gente consegue, né, nossos empregos, consegue nossos trabalhos, nossos diplomas, ou que seja, curso técnico, enfim, trabalhar na área que trabalhe. E isso vai gerar para nós uma série de problemas, além de ter a benesse de ter um salário e de conseguir se sustentar, né? Problemas no sentido de desafios mesmo, né? Um trabalho nunca é só um trabalho, um emprego nunca é só um emprego. A gente sempre aprende mais coisas lá do que o cargo pede, né? E a gente sempre acaba tendo experiências que levamos para a vida toda. Sejam essas experiências benéficas ou daquelas que a gente nunca mais quer nem passar. Então, nesse sentido, a maturidade devia conseguir integrar essa capacidade de lidar com esses problemas, vamos chamar assim, né? Com aquela motivação, aquele fervor por construir coisas novas, né? Quando eu falo construir coisas novas, não estou falando necessariamente de empreender ou fazer algo do tipo. Não, mas ter um projeto de vida que consiga te lançar pelos próximos anos, né? Você se projetar, por isso projeto de vida, né? Projetar, projeto, você se lançar na sua imaginação pelas próximas dezenas de anos. Eu vejo como isso, a falta de um projeto mais claro, me afetou, né, ao longo de um bom tempo, como que acabava por não ter uma direção definida acerca do que eu queria. Qualquer coisa que aparecia me interessava e parecia muito legal, né? Parecia que eu ia ganhar muito por estar simplesmente seguindo outras coisas. E na verdade o que acaba acontecendo é que quando nós não temos os nossos sonhos, nós sonhamos os sonhos dos outros, né? Então é importante construir para si esse sonho, né? E cada um vai se realizar por uma via, né? E não quer dizer que você precise, sei lá, como eu falei, abrir uma empresa, né? Ou, sei lá, viajar ao redor do mundo todo. Não, às vezes a realização da pessoa tá em aprender uma língua antiga que ninguém mais dá muita bola e ler os livros antigos, né, no original e começar a fazer com isso uma série de relações acerca da nossa circunstância e vivência atual. Às vezes está relacionada com um trabalho que, que a coloque mais na realidade, né? Uma realização de um trabalho, sei lá, braçal mesmo, né? De construção de projetos, enfim, marcenarias ou até pintura, qualquer coisa do tipo assim.
Então, às vezes a gente nunca se perguntou, né, o que eu faria se eu não tivesse que trabalhar todos os dias, né? Ou qual trabalho eu gostaria de ter todos os dias. Então, são essas coisas que que a gente acaba esquecendo, né, de se perguntar, porque justamente as responsabilidades vão tomando, né, nossa vida, e a gente acaba entrando no automático. Então, a resposta para essa pergunta, né, por que andamos tão distraídos, viria da constatação de que a gente vive numa constante mecanicidade. E a mecanicidade, ela vai acontecer, ela vai se instalar quando a gente já não encontra mais desafios, a gente já não se desafia mais, a gente já não busca coisas que nos coloquem em dúvida. Será que eu vou conseguir completar essa tarefa? Será que eu vou conseguir completar esse desafio? Será que eu vou conseguir entregar tudo o que eu deveria entregar, né? Então, a mecanicidade se estabelece quando não há mais esses desafios, não há esses planos, né? Quando há planos, os desafios ficam mais claros, e quando há desafios, a mecanicidade é desafiada com muito mais constância, com muito mais de forma muito mais diária, né? E essa mecanicidade pode atacar a gente, né, de qualquer forma, a qualquer momento. Às vezes as pessoas chamam também de zona de conforto, né? E às vezes a pessoa pode estar numa situação tão complicada, né, financeiramente, socialmente, mas isso ainda assim ser para ela uma coisa tão normal, tão já estabelecida, que ela não consegue pensar em um outro horizonte além disso, né? Então, essa coisa de estar distraído não se restringe à pessoa ter um conforto material ou não, mas sim na pessoa estar fechada, né, circunscrita às possibilidades da sua vida atual, como se ela fosse as únicas existentes. Então, como eu já tinha colocado antes, né, à medida que a gente vai trilhando o nosso caminho, a gente vai percebendo que as, os elementos de fora vão puxar a gente para um lado, para um outro, né? É difícil não responder a eles, mas ainda que a gente, né, se distraia em alguns momentos, a gente precisa saber como voltar, né? E para isso é necessário um controle, uma concentração grande, né, nesse caso. Enfim, existem técnicas, existem procedimentos que a gente pode aplicar para poder sempre voltar a esse centro, né? E no caso aqui, alguns momentos eu vou soltar alguns vídeos falando só sobre isso, porque eu acho que é um assunto importante e que é difícil de trazer com detalhes, né, com clareza de detalhes e de uma forma que fique simples, né? Mas de fato, o que a gente precisa entender? Ante a mecanicidade do dia a dia, antes a zona de conforto, que às vezes não é confortável do dia a dia, a gente precisa aplicar um pouco da nossa visão mais idealista, até romântica, eu diria, para poder buscar certas coisas. E na busca por essas coisas, a gente vai descobrir uma série de outras coisas. E talvez aquilo que a gente buscou no primeiro momento nem seja aquilo que a gente realmente queria, de fato. Mas só isso, só essa busca, só o fato de estar se encaminhando para algo, faz com que a gente descubra elementos sobre nós que nem sabíamos que existiam, e justamente nesse processo, nesse momento, a gente se realiza, porque conhecemos a nós mesmos, e essa é a maior das conquistas, tá bem? Se você gostaria de mais vídeos sobre esse assunto, deixa um comentário aqui embaixo, que eu posso trazer muito mais falando sobre esses aspectos, como estar mais concentrado, como manter a atenção em períodos difíceis, como manter a calma, né? Tudo isso voltado para essa construção dessa vida interior, tá bem? Então vamos ficando por aqui, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.